Olá, seja bem-vindo ao canal Minha Herança. E hoje eu quero falar com vocês sobre esse tema: perigo, não leia a Bíblia. É isso mesmo, é sobre isso que eu quero conversar e quero te mostrar pela Bíblia que é perigoso você ler a Bíblia. Então, podemos pegar um texto como o de Atos dos Apóstolos. Te convido a abrir, se você tem sua Bíblia, no capítulo 26, no versículo 24. Olha só o que o texto bíblico diz. A esta altura, Festo interrompeu a defesa de Paulo e disse em alta voz: Você está louco, Paulo. As muitas letras o estão levando à loucura. Veja só, nós temos aqui Paulo se defendendo das acusações dos judeus diante do procurador romano. E então o procurador o interrompe e diz: Paulo, as muitas letras, o estudar demais está deixando você louco. Era sabido na época que Paulo era uma pessoa muito culta, muito estudiosa, ele havia crescido aos pés de um grande conhecedor, um grande professor, o professor Gamaliel da época. E ainda depois que ele é encontrado por Jesus, que Jesus o chama para ser seu servo, para anunciar sua mensagem, a Bíblia também vai dizer que Paulo passa na faixa de 7 a 10 anos se preparando, agora relendo tudo que ele havia aprendido das Escrituras do Antigo Testamento, tendo novas percepções a respeito do Messias, tendo novas compreensões que o Cristo, que Jesus era o Messias prometido. Mas antes de sair pregando, antes de sair levando essa mensagem, ele estuda durante anos. Então era alguém extremamente apegado ao estudo. No entanto, a gente vê aqui ele sendo repreendido e alguém dizendo para ele: olha, você está ficando louco, estudar demais não é bom. Ele foi repreendido por Festo nessa ocasião. Tenho outra base bíblica para te mostrar que você não deve ler a Bíblia, pelo menos não demais, deve ler pouco. Se você ler muito, é perigoso para você, para sua sanidade mental. Não leia a Bíblia demais. Veja só Eclesiastes, capítulo 12, versículo 12. Olha o que a palavra diz. Ao demais, filho meu, atenta para isso. Não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. Veja só esse conselho do sábio aqui em Eclesiastes. O estudar demais é cansaço, é enfado, vai trazer confusão para você, para sua mente, assim como trouxe na mente de Paulo. Percebe, querido, como esses textos isolados e interpretá-los da minha maneira, sem avaliar o contexto imediato desses textos, o contexto que eles estão inseridos, e sem nem mesmo levá-los à comparação ao contexto geral de toda a Bíblia, de toda a Escritura, como é fácil gerar uma heresia. Eu fiz isso aqui de forma, claro, proposital, para tentar mostrar para você a importância de um contexto, da avaliação do contexto que o texto se encontra e de uma correta interpretação. Porque observa comigo, se a gente pegar o próximo versículo desse texto de Eclesiastes que nós acabamos de ler, veja o que diz. Nós lemos Eclesiastes capítulo 12, versículo 12, e veja o que diz Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. Ele vai dizer assim: ora, de tudo que se tem ouvido, a suma é, ou seja, a conclusão. Ele está concluindo todo o livro que ele acabou de escrever de Eclesiastes. E ele vai dizer: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Observa só, ele está mandando que eu guarde os seus mandamentos. Uma das maneiras de se fazer uma correta interpretação é perguntar, fazer perguntas ao texto. E eu pergunto: como que se guarda os mandamentos? O que é guardar os mandamentos na Escritura? E eu vou procurar nas Escrituras o que significa guardar os mandamentos.
Rapidamente eu vou encontrar lá no texto de Josué, quando Deus dá ordem a Josué, dá conselhos a Josué, e ele vai dizer: Josué, guarda esses mandamentos. E ele dá a explicação. E para guardar os mandamentos, ele precisava meditar neles de dia e de noite. Em todo tempo era necessário. Veja como já mudou a minha perspectiva. Eu li um versículo a mais e já compreendi que não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia não está dizendo que eu não devo estudar constantemente. Pelo contrário, no próximo versículo ele já me explicou, olha, não, medita nessa palavra de dia e de noite, porque você precisa guardá-la no seu coração. E a única maneira de você guardá-la de forma efetiva é meditando nela de dia e de noite. E aí eu entendendo isso, como é que eu vou olhar para o versículo anterior? Eu vou conseguir compreender que ele está falando do quê? O muito estudar, o cuidado que eu tenho que ter é com as filosofias vãs desse mundo. E nós percebemos que muitos homens têm se perdido ao quererem estudar em demasia as filosofias vãs e abraçam elas em detrimento das Escrituras. Porém, em lugar nenhum da Bíblia você vai encontrar qualquer advertência ou cautela ao estudar as Escrituras. Pelo contrário, em todo lugar ela vai dizer: medite nessa palavra em todo tempo. Faça dela o seu esconderijo, a sua habitação. Colossenses 3,16 vai dizer: habite ricamente a palavra de Cristo em vocês. Todos os conselhos do início ao fim da Bíblia são contrários. Mas eu trouxe isso para a gente perceber como é perigoso nós tentarmos interpretar por nós mesmos os textos sem ter o devido cuidado. Por isso, sempre que eu encontro alguém, o meu grande incentivo para as pessoas é: leia a Bíblia. Porém, muitas vezes as pessoas têm confundido a leitura, a livre leitura, o livre exame das Escrituras com a livre interpretação. São coisas bem diferentes. Eu ter uma liberdade em examinar as Escrituras, e isso todos nós devemos fazer, ler de forma abundante as Escrituras, mas a livre interpretação do texto não é um conselho. Por quê? Porque eu acabei de mostrar para você que a interpretação ela pode ocorrer de forma equivocada. Eu posso errar ao interpretar por ainda não ter um conhecimento apropriado do contexto imediato que aquele texto se encontra e muito menos do contexto geral das Escrituras. Para ter um contexto geral, eu preciso ler a Bíblia muitas vezes, conhecê-la de forma profunda, para entender todos os textos à luz de toda a Escritura Sagrada. É assim que nós interpretamos a Bíblia, porque para nós ela não é apenas um único livro, são vários livros. Foi dessa forma que Deus quis nos oferecer as Escrituras como um todo. A Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, nos conta uma única história e nós devemos compreendê-la como um todo e nunca pegar um texto e interpretá-lo sem ela estar sujeita ao todo, entende? Por isso, dessa observação, desse vídeo, quando eu digo, olha, não leia a Bíblia, se for para você interpretá-la da sua maneira e fora do contexto bíblico, certo? Veja, eu posso te trazer aqui alguns rápidos exemplos de como isso acontece muito nos nossos dias, assim como já acontecia no princípio, lá no tempo dos apóstolos. Hoje nós temos, por exemplo, espíritas. Como que eles interpretam muitos textos bíblicos? Eles utilizam a Bíblia e eles pegam, por exemplo, vários textos da Bíblia que falam sobre a bondade, sobre a caridade, sobre ajudar o próximo, sobre fazer o bem. E é claro que as Escrituras falam sobre isso, falam sobre a bondade, nós devemos viver essas coisas. Mas o que eles fazem, o que o espírita faz? Ele diz, olha, veja, isso está na Bíblia e esse é o grande objetivo da nossa vida, percebe? Isto é uma mentira. Não é esse o grande objetivo da nossa vida. Não é essa a grande mensagem das Escrituras. A grande mensagem das Escrituras
é o arrependimento dos nossos pecados, a compreensão de que somos seres pecadores e estamos afastados de Deus, que devemos receber em Cristo Jesus o sacrifício dele na cruz como justiça de Deus sobre nós, nos arrependendo então e nos tornando assim dessa forma filhos de Deus e recebendo a salvação. E então, depois dessa compreensão, vivemos para uma vida de boas obras. Mas a mensagem central não é isso, não é eu tentar me salvar pelas minhas boas obras, o que se torna uma deturpação clara da Bíblia. Eu não posso tentar me salvar. A Bíblia fala o total oposto. A Bíblia vai dizer que as minhas boas obras sem Cristo são como trapos de imundícia, não tem valor algum. Eu preciso daquilo que Cristo fez, da justiça conquistada por ele na cruz, para que então eu receba essa justiça, esse sangue sobre mim e tenha salvação. Percebe como pequenas coisas, pequenas leituras erradas podem alterar completamente o propósito do texto, a compreensão do texto. Outra tentativa de distorção nós vamos encontrar no meio da teologia coach, da teologia da prosperidade. Eles pegam textos, por exemplo, sobre semeadura, que estão cheios nas escrituras sobre eu plantar, eu buscar plantar coisas boas, semear coisas boas, para que eu possa então colher o bem, colher coisas boas sobre a minha vida. Eles pegam textos sobre superação de obstáculos, vencer as dificuldades da vida, e pegam esses textos e dizem o quê? Olha, esse é o grande objetivo da vida, é viver para conquistar, viver pensando em semear coisas boas, semear riquezas para colher riquezas. Eles falam que você tem que viver para alcançar o teu potencial máximo e que essa é a grande ideia das Escrituras. Outra grande mentira. Acabamos de falar aqui, a grande ideia das Escrituras não é eu alcançar o meu potencial máximo, até porque eu não tenho essa capacidade. Se eu olhar para dentro de mim, Jesus vai falar que eu vou encontrar tudo de mal que procede de dentro do homem, os pecados e todas as outras coisas ruins. Então eu não tenho potencial em mim. Aonde que a Bíblia diz que eu vou encontrar algo bom? Em Cristo. Por isso que ele vai dizer, fique-se os seus olhos em Jesus. Ele é o autor, é o consumador da fé de vocês. A Escritura não ensina eu a olhar para dentro de mim e buscar meu potencial. Pelo contrário, ela diz, olha, não sigam o coração de vocês, mas olhem para Cristo. Busquem as coisas que são de Cristo, a sua palavra, o seu ensinamento. Percebe? São pequenas distorções. Eles pegam pequenos textos isolados das Escrituras, distorcem eles para fora do texto e da orientação principal das Escrituras, que é a nossa salvação, e colocam outras coisas como o propósito da nossa vida. Quando as Escrituras não trazem outro propósito, senão o de glorificar a Deus, o de viver para que o nome de Deus seja glorificado. Por isso, desse nosso vídeo, dizendo, não leia a Bíblia. Se for para você interpretá-la do seu jeito, da sua maneira e fora do contexto bíblico, não leia. Veja só, nós temos esses exemplos que eu citei hoje para você, né, de teologia da prosperidade, teologia coach, a visão do espiritismo com relação à Bíblia. Nós tínhamos já distorções no tempo de Jesus. Jesus tinha embates fortíssimos com os fariseus, com os mestres da lei daquele tempo. Ele os repreendia, principalmente, sabe por quê? Porque eles não compreendiam o espírito da lei. Lembra do grande sermão de Jesus em Mateus capítulo 5, conhecido como Sermão da Montanha? O que ele vai chamar a atenção para eles? Olha, vocês não estão entendendo o espírito da lei. Vocês só estão atentando, por exemplo, para o não matar. Então vocês pensam que se vocês não mataram alguém, vocês já estão sendo justos aos olhos de Deus. Mas não é isso, vocês perderam a interpretação correta. O objetivo é que vocês nem mesmo se irem com alguém, que vocês vigiem o coração de vocês. Jesus leva isso para outros níveis. Quando ele diz, vocês estão cuidando apenas para não adulterar, mas não é só isso. A ideia é que vocês não cobicem nenhuma outra mulher no coração de vocês.
Percebe? Jesus está querendo fazer eles entender que não se trata da aparência, que a lei não foi dada para que eles cuidassem apenas das aparências. Olha, se ninguém vê eu pecando, está tudo certo. Se eu conseguir ter uma aparência externa boa, ok. Se ninguém me ver pecando, tudo bem. E Jesus mostra, não, o espírito da lei não é essa. A interpretação da lei que vocês estão fazendo está errada. Veja só, Jesus se importa com a interpretação correta da Bíblia, daquilo que Deus tinha dado para o seu povo. Jesus diz, não é isso, não é o exterior, vocês têm que se preocupar também com o interior, aquilo que está no coração, porque o Senhor de vocês, o Deus de vocês, ele sonda corações, ele vê o profundo, ele vê o íntimo. Percebe? Olha como isso é importante, Jesus está mostrando para eles, que o que Jesus se importa é o coração e eles deviam interpretar a lei de forma correta. Profundos estudiosos, pessoas que estudam muito as Escrituras no nosso tempo, mas eles decidiram, por causa do pecado nos seus corações, dar sua própria interpretação das Escrituras. Você conhece isso? Pessoas que você olha e você sabe, nossa, essa pessoa é alguém extremamente culta e extremamente estudiosa das Escrituras, porém, eles decidiram dar uma interpretação distorcida. Isso é muito importante, nós percebemos isso. São pessoas, essas pessoas inteligentes, muito cultas que você conhece nos dias de hoje, mas que interpretam a Bíblia de forma distorcida, é porque eles permitiram que o pecado nos seus corações falassem mais alto do que a revelação das Escrituras. Veja só, por que eu estou falando isso? Porque Jesus foi extremamente duro com os fariseus no seu tempo. Ele não chegou para eles e falou, coitados, pobrezinhos dos fariseus, eles estão interpretando de maneira errada. Não. Se você ler as Escrituras, você vai ver Jesus chamando eles de hipócritas, raça de víboras, filhos do inferno. Jesus é extremamente duro. Por quê? Porque Jesus sabia, conhecendo o coração deles, ele sabia que não estava falando com vítimas, com pessoas que estavam sendo enganadas. Não, de forma alguma. Jesus, em todo o tempo, denunciou o coração daqueles homens, dos mestres da lei, dos fariseus, dizendo, vocês fazem tudo isso. Vocês interpretam as Escrituras de forma deturpada porque vocês querem subjugar o povo. Vocês querem controlar o povo, vocês querem ter domínio sobre o povo. A mesma coisa, querido, é hoje os homens que você vê que são muito sábios, têm um conhecimento apurado, têm um QI elevado, falam super bem, no entanto você percebe que eles pregam coisas loucas e distorcidas. Hoje nós temos uma inundação no nosso Brasil daquilo que nós chamamos dos teólogos liberais. Quando a gente coloca teólogo liberal, isso é só um termo técnico, porque na verdade não são teólogos, são aquilo que Jesus chamou os fariseus, são filhos do inferno, são pessoas que pregam uma mensagem totalmente deturpada. E mesmo eles sendo cultos, mesmo sendo extremamente conhecedores da Bíblia, são homens que, se você for perguntar qualquer coisa, eles vão saber te explicar do início ao fim, mas eles defendem uma abominação como o liberalismo teológico. Que seja, o liberalismo teológico é o quê? É relativizar a própria Bíblia, dizer que a Bíblia ela só contém, mas que ela não é a palavra de Deus. Eles defendem universalismo, dizendo que no final, fica tranquilo, no final todo mundo vai ser salvo. Um absurdo como esse, enquanto as Escrituras do início ao fim falam sobre o inferno. Por que o inferno? Por causa da ira de um Deus santo contra o pecado de uma humanidade que virou as costas para esse Deus. Textos claríssimos, Jesus falando várias e várias vezes. Mesmo assim, estes homens se negam a ouvir Jesus falando do inferno. Eles criam suas próprias percepções. Mas por quê? Por que eles fazem isso? Por causa que eles resolveram dar mais atenção aos seus pecados.
Percebe? Porque o fato deles serem cultos, o fato deles terem lido e lido várias vezes a Bíblia, não muda o fato deles serem pecadores e continuarem sendo homens entregues ao pecado, mesmo lendo as Escrituras. Por isso, eles querem viver no pecado, mas não querem abandonar o cristianismo, não querem dizer, olha, eu estou abandonando o cristianismo. Então, o que eles fazem? Eles pegam os textos bíblicos e distorcem. Então, veja o perigo que nós enfrentamos hoje em dia com estes homens que leem, que estudam profundamente. No entanto, como eles não querem abandonar seus pecados, eles querem viver nos seus pecados, não querem ser corrigidos pela verdade bíblica, eles a interpretam conforme os seus próprios prazeres. Assim como os fariseus fizeram e foram duramente repreendidos por Jesus. Ou seja, o que eu quero é que você perceba, nós sempre tivemos e sempre teremos os falsos profetas, os falsos mestres. Mas um detalhe importante, para que você não desanime, nós sempre também tivemos em todo o tempo e nós sempre teremos os verdadeiros, as pessoas que seguem a ortodoxia. O que é a ortodoxia? A verdade, aquilo que é reto com relação à interpretação bíblica. Por isso, o conselho desse vídeo, não leia a Bíblia. Se for para você interpretá-la da sua maneira, para agradar os seus gostos, para apaziguar os seus pecados, então não leia. Se for para ler dessa forma, fora do contexto, não. Sempre que você for ler a Bíblia, leia e busque acompanhamento. Por que isso? Porque eu e você não somos seres isolados, nem no tempo, nem no espaço. Veja, o Novo Testamento, a última parte das Escrituras que nos foi dada, já tem 2000 anos de história. Então você precisa buscar pessoas confiáveis, que deem fruto de vida, que seja reto, que tenham uma boa conduta, pessoas que tenham um bom testemunho. Se aproxime delas. Isso se chama, querido, discipulado. Isso é uma ordem expressa de Jesus para nós. Não é uma opinião. Se você for ler Mateus 28, aquilo que nós chamamos da grande comissão, Jesus chama seus discípulos e diz, agora vocês vão por todo o mundo e façam discípulos de todas as nações. Veja, quão importante é esse texto. Esse texto é uma ordem de Jesus. Façam discípulos. E aqui nós temos duas ordens embutidas. Primeiro, se Jesus mandou fazer discípulo, você tem que se perguntar, eu hoje sou discipulado por alguém? Tem alguém acompanhando a minha caminhada e o meu crescimento? Se você não tem ninguém discipulando sua vida, orientando você nos caminhos de Cristo, você está fora do mandamento principal de Jesus. Ide e fazei, uma ordem de Jesus. Fazei discípulos, você não está sendo discipulado, você está fora desse mandamento, está sendo desobediente à ordem de Cristo. E se você começa a aprender, começa a ser discipulado, a segunda ordem imediata de Jesus é, faça discípulo. Oriente outra pessoa, assim como você está tendo alguém pegando na sua mão, pegue na mão de alguém e discipule outras pessoas. Essa é a dinâmica que Jesus estabeleceu. Discipulem, sejam discipulados. Por quê? Porque Jesus entendia, sabia da capacidade dos homens de distorcerem a Bíblia. Ele conviveu o tempo todo com os fariseus, com os mestres da lei. Então é preciso nós seguirmos o fundamento dos apóstolos. Então nós precisamos caminhar, encontrar pessoas de confiança, de bom testemunho. Eu quero só trazer para você alguns nomes, para nós não ficarmos apenas aqui na teoria, de trazer nomes, como você pode encontrar dentro do caminho protestante, daqueles que compreenderam e buscaram as verdades das Escrituras, como nós podemos encontrar nomes que compreendem e leem as Escrituras dentro de uma mesma visão, dentro de uma mesma compreensão que nós chamamos de ortodoxia, de que isso não é algo vago. Veja quantos nomes nós temos, por exemplo, e eu só vou citar aqui alguns poucos, porque a gente não pode citar todos, não dá tempo, mas veja só nomes conhecidos de pessoas que seguem uma posição ortodoxa,
que se concorda na maioria dos casos, na maioria das pessoas dentro do meio protestante, do meio evangélico. Veja, nomes como Augustus Nicodemos, Marcos Granconato, Hernandes Dias Lopes, pastor Luiz Saião. Veja, Luiz Saião, diretor da própria Bíblia NVI, uma pessoa extremamente entendida. Nós temos nomes hoje, por exemplo, também nos Estados Unidos, nomes como Paul Washer, D.A. Carson, que é o diretor da NVI lá nos Estados Unidos, Tim Keller, um nome também muito conhecido, John MacArthur. Todos esses nomes, queridos, são pessoas que defendem uma teologia ortodoxa, uma interpretação correta da Bíblia, que vai frontalmente contra os teólogos da teologia liberal. Então você tem aonde se agarrar, você tem onde se embasar. Por quê? Quando você escuta estes homens que eu citei aqui para você, percebe agora, isso aqui é um negócio que eu quero que você preste muita atenção, nessa cadeia de compreensões e como tudo está ligado a uma compreensão original das Escrituras. Nós temos esses homens que eu citei para vocês, que nós sabemos que têm bom testemunho, que têm vidas corretas, que interpretam a Bíblia e buscam ser honestos com uma interpretação correta da Bíblia. Estes homens, quando você vai escutar eles, você começa a escutar seus ensinos, eles estão sempre bebendo das Escrituras, mas de outros homens que já bebiam das Escrituras. Esse grupo de homens que eu citei sempre bebiam de R.C. Sproul, um nome conhecidíssimo quando você vai buscar estudar a Bíblia, um nome muito forte. Outro nome, Martyn Lloyd-Jones, pessoas aqui recente, né, décadas atrás, no máximo um século atrás, Martyn Lloyd-Jones, R.C. Sproul. Quando você estuda esses dois homens, você vai estudar Martyn Lloyd-Jones, Sproul, você vai observar nas suas pregações que eles beberam de outros, um pouco atrás deles, como, por exemplo, Charles Haddon Spurgeon. Esse nome você já deve ter ouvido, conhecido como o príncipe dos pregadores. Tem mais de 3.000 pregações dele hoje no YouTube. Você pode escutar ela em português, em inglês. Um nome, uma autoridade na pregação do Evangelho, um homem extremamente firmado nas Escrituras. Outro nome da sua época, Jonathan Edwards, outro nome conhecidíssimo, um grande avivalista. Aí você estuda Spurgeon, você começa a escutar suas pregações, você começa a estudar Jonathan Edwards, os seus escritos, suas pregações, e você vai perceber de quem que eles bebiam, de qual fonte eles se alimentavam, além sempre das Escrituras. A Escritura, a palavra é sempre a base, mas eles bebiam dos puritanos. Não sei se você já ouviu esse nome. Importantíssimo na história da igreja, puritanos tendo na figura de John Owen, aquele que era o seu teólogo principal, ou talvez você vai conhecer também John Bunyan, que foi um puritano muito famoso por escrever o livro O Peregrino. Mas veja, esse Spurgeon, Jonathan Edwards beberam abundantemente dessa fonte dos puritanos, que, por sua vez, beberam abundantemente da fonte da Reforma, dos escritos de Calvino, daquilo que Lutero e todos os reformadores. E aí você pega, vai estudar as Institutas de Calvino, você vai estudar aquilo que Lutero fez e todos os reformadores, e você vai perceber que eles beberam de outras fontes, como Lutero, que era um monge agustiniano e bebeu da fonte de Agostinho, alguém lá do século IV, com ensinos maravilhosos, e você vai estudar Agostinho e você vai perceber que Agostinho bebeu de quem? Dos pais da igreja, aqueles que estavam perto da origem da igreja de Cristo, e que automaticamente esses pais da igreja beberam de quê? Da fonte das Escrituras Sagradas, do ensinamento dos apóstolos, coisas que foram sendo passadas, interpretações que foram sendo compreendidas ao longo de anos. Será que Jesus era só homem ou era Deus? Tantas discussões, como que podemos compreender a Trindade? Tudo foi sendo compreendido com anos e anos, então eu não posso me assentar de repente e querer ler e interpretar a Bíblia da minha maneira. Eu devo ler a Bíblia, mas não tentar interpretar da minha maneira, desprezando 2.000 anos de história, 2.000 anos de compreensão. Veja todos esses nomes, esse que a gente citou aqui. Agora, te pergunto, esses teólogos que eu citei aqui, eles concordam em tudo?
em tudo que é central da fé, sim. As coisas que são secundárias não é necessário. Nas centrais é importantíssimo que nós tenhamos concordância, mas nas coisas secundárias não. Por isso que na reforma protestante, quando é feito essa reforma, é estabelecido bases sólidas. Nós temos aquilo que se sabe como os 5 solas, não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas são coisas importantes você compreender essas bases. O que é esses 5 solas? Um deles é o sola scriptura, somente a escritura, porque nesse item você defende uma inerrância da Bíblia, uma infalibilidade bíblica, que é, por exemplo, como a gente falou dos teólogos liberais, a primeira coisa que eles atacam. Eles dizem que a Bíblia contém erros, que a Bíblia não é inerrante. Eles começam a colocar dúvidas nas escrituras, por quê? Porque a partir disso, se as escrituras têm erros, quem que vai interpretar o que é de Deus e o que não é de Deus? Se a escritura não é plenamente a palavra de Deus, ela só contém, quem tem autoridade para dizer o que é palavra de Deus e o que não é? Sim, é esse falso mestre, é esse herege, porque assim ele pode controlar as pessoas e escolher dentro da Bíblia o que ele quer obedecer. Lembra que eu falei? Esses homens são controlados pelo pecado, por isso mesmo com tanto conhecimento eles interpretam errado, porque eles querem poder apaziguar os seus pecados, apaziguar os seus erros, mas não querem abandonar as escrituras, porque no fundo eles sabem que a palavra de Deus é a verdade, mas eles querem apaziguar, acalmar os seus pecados e dizer, tá tudo bem, pode viver dessa maneira. Então, a primeira coisa que um liberal, esses teólogos liberais fazem é atacam a Bíblia. Olha, nós precisamos reescrever, precisamos analisar as escrituras. Elas estão desatualizadas. São todas palavras que os teólogos, esses falsos mestres, vão usar. Por isso que uma das bases da reforma é sola escritura. A escritura é a nossa única regra de fé e de prática. Aquilo que os nossos líderes dizem, nós avaliamos à luz das escrituras. Nós não temos um líder supremo, uma única voz que falou alguma coisa é autoridade. A autoridade para nós é as escrituras. Por quê? A escritura é a revelação de Deus para nós. O Novo Testamento é o que Jesus deixou, são as palavras de Jesus, são os ensinos autoritativos de Jesus. Então, o que ele disse, como nosso Senhor, se torna para nós a nossa regra de fé e de prática. Percebe como é um fundamento importantíssimo? Sola Escritura, somente o que está na Bíblia. Outro sola fide, salvação somente pela fé. Outra base importantíssima, nós falamos no início sobre espíritas tentando ser salvos por boas obras, mas a Bíblia não fala sobre isso. Outros grupos que tentam ser salvos por rituais, a Bíblia não fala sobre isso. Nós devemos ser salvos somente pela fé. E pela fé, aonde? É a outra base, solo Christus, somente em Cristo. Nós não depositamos nossa fé em nenhuma pessoa que não seja em Cristo Jesus. Ele é a única base da nossa salvação. Nós não colocamos nossa esperança em Maria, por exemplo, embora nós a respeitemos naquilo que ela é, na sua função, naquela que foi escolhida por Deus para algo tão maravilhoso, mas ela não é alguém que nos intercede por nós, ela não é alguém que substitui quem Cristo é, que faz essa intermediação entre nós e Deus. Por quê? Essa é uma base estabelecida, somente Cristo. Não há nenhum outro mediador entre Deus e os homens. A Bíblia fala apenas Cristo, Jesus, o nosso Senhor. Percebe como essas bases são importantíssimas? Somente a palavra, somente a fé, somente Cristo. Ele vai dizer somente a graça, porque eu não confio em nenhum outro meio de salvação, senão a graça de Deus. E o último é, só lhe deu glória. Glória somente a Deus. Tudo que nós fazemos é para glorificar a Deus, é para que seu reino cresça, para que a sua igreja seja fortalecida. Então, essas são as bases, e todos esses que eu citei para vocês, creem nessas bases, confiam nessas bases.
porque essa é a base daquilo que nós chamamos a ortodoxia bíblica. Então, quando você se aproxima, você não precisa ter medo de se aproximar da Bíblia e ler, mas você deve se aproximar, deve ler a Bíblia, mas sempre apoiado com alguém que lhe discipule, com pessoas que te orientem dentro dessa ortodoxia. Dessa forma você não precisa ter medo que você não vai enlouquecer. Não precisa ter medo se você não estiver arrependido dos seus pecados, não precisa ter medo que você não vai interpretar ela dessa maneira distorcida como esses homens fazem. Porque eles querem alimentar seu pecado e você, se aproximar da Bíblia com um coração puro, com o espírito reto, com o desejo de ser, muitas vezes, admoestado pela palavra e deixar os seus pecados, ser limpo, porque é isso que a palavra faz, ela nos confronta, mas muitas vezes aquele que não está disposto a abandonar seu pecado, ele não vai querer ser confrontado. Então o que ele vai fazer? Ele vai distorcer a palavra. Mas se você se aproximar com um coração desejoso de ser transformado por Deus, não precisa ter medo. Se aproxime junto com pessoas que te orientem de forma correta, que te deem um caminho bom dentro da palavra de Deus e não precisa ter medo. Você vai poder estar sempre examinando as Escrituras, buscando nas Escrituras e sendo transformado. Agora, isso dá trabalho? É claro que dá, querido. Você já viu alguém encontrar tesouro, encontrar ouro, chutando aí pela rua? Não. Tudo que é precioso, tudo aquilo que é valioso dá trabalho, exige esforço. E eu e você também temos que nos esforçar. Nós temos que ler, buscar conhecer. Por isso, desse conselho do vídeo, não leia a Bíblia, se for para você interpretar da sua maneira e se for para ser fora do contexto bíblico, certo? Se for para alimentar os nossos pecados, as nossas ganâncias ou as libertinagens, então não leia. Mas, esse é o conselho do vídeo aqui, mas se for para você ler e buscar a correta interpretação, se for para buscar a compreensão mais ortodoxa do texto, sim, então leia. Leia sempre, leia ela todos os dias. Medita, como o conselho que Deus deu, né, para Josué. Medita nesse livro de dia e de noite. Conselho de Deus em Deuteronômio, capítulo 6, ao seu povo. Inculca essas coisas nos seus filhos, nas gerações. Faz com que eles pensem nisso, conversem nisso de manhã, à noite, em todo o tempo, que isso seja parte da vida de vocês. Esse é o conselho das Escrituras. Se for para fazer da maneira correta, vivam isso de forma intensa. Mas se for para interpretar do seu jeito, então não leia. Ok? Essa é a mensagem que eu queria trazer aqui para vocês. Se isso foi importante, se essa mensagem lhe serviu de alguma maneira, não deixe de se inscrever no canal, isso é muito importante. A gente faz o canal crescer, a gente leva essa mensagem para frente. Você é notificado sobre os vídeos novos. Você também está dizendo para a plataforma, para o YouTube, que você gosta desse tipo de vídeo. Então, o YouTube passa a te apresentar mais vídeos sobre o Evangelho. Então, não deixa de se inscrever, de colocar o joinha aí embaixo, de compartilhar esse vídeo com teus amigos, com pessoas na sua rede social. Ok, querido? Que você seja abençoado por essa palavra, que o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus, até a próxima, até o próximo vídeo.